Oi, pessoal, começando por aqui mais um podcast aqui no seu canal, Juliana Rangel News. Muito obrigada pela sua audiência. Toda semana tem aqui episódio novo, entrevistado. Pessoal, que a gente fala nem entrevista, a gente tem um bate-papo aqui, que é muita coisa legal, que a gente tenta trazer um conteúdo aí de qualidade para você se informar, ficar por dentro de tudo que acontece, tá bom? Obrigada pela sua audiência. Lembrando o pedido para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Não se esqueça que é muito importante pra gente aqui essa audiência e para você ser notificado também todas as novidades que tem aqui no canal, tá bom? Spotify também estamos por aí para você ouvir de onde você estiver, mas assistir também, que também estamos em formato de vídeo, tá bom? E também aproveitando, antes de apresentar o meu entrevistado, vamos falar aqui da Claro. Claro que é a sua melhor internet na sua casa, no seu estabelecimento, onde quer que você esteja. Internet de fibra, tá? E para você ter essa ultra velocidade, neste mês agora foi prorrogada a promoção para você não perder 500 mega por apenas R$ 99,90 dentro do plano Multi. Não perca, na sua tela aí, ó, tem as informações, pegue mais aí o telefone, dá uma ligadinha, ou vá no site da Claro mesmo, ou então em qualquer loja física para você aproveitar aí essa promoção e ter a melhor internet aí na sua casa ou na sua empresa, tá bom? Vou falar do meu convidado, vocês estão vendo aí, gente, eu até brinquei, falei, será que eu não vou apanhar do povo do comercial? Não vou não, gente, porque a gente trouxe aqui, já falamos com o Igor Ramos, inclusive, que lançou aí um documentário do Excelente. comercial. Então, assim, tá tudo certo, gente. É que a gente fala de tudo, de todos, sem nada, assim. E vocês estão vendo aqui em cima da mesa que a gente tem um pouco de Botafogo aqui, assinaturas, vamos contar de toda essa história. Porém, não é só o botafoguense roxo, não, viu, gente? Trouxe aqui hoje para conversar comigo, ó, jornalista, colecionador de selos, botafoguense roxo. Hoje é empresário, tem aí a Toque de Letra Comunicação, mas também já foi repórter, já passou por tantos lugares. É atualmente aí parte de eventos, né? Acabou de acontecer em Ribeirão Preto. A gente vai falar um pouco, principalmente desse universo de colecionadores, gente, que foi um encontro. Deixa eu ver se eu falo certo. Eu falei para ele que é bem difícil falar quando é a primeira vez, ó. Encontro filatélico numismático Ribeirão Preto. Ele vai explicar melhor sobre isso. Estou falando aqui do Márcio Javaroni. Márcio, seja bem-vindo. Ô, Ju, que prazer, que felicidade estar com você. Posso te corrigir? Faltou uma coisa só. Ai, meu Deus. Seu amigo há mais de 20 anos. E que tenho Então, muito não, orgulho calma, eu ia fazer disso. um complemento. Ah, Calma. Mais de 20 anos que a gente se conhece, né, pois Márcio? é, pois é. E fizemos faculdade juntos, extinta Faculdade SCOC, né? Quinta turma a se formar aí, dos poucos jornalistas que sobraram na turma, né, que resistiram Somos ali. fortes, né? E é Exatamente. legal e eu tenho muito orgulho disso, né? Porque na época nós dois éramos os únicos que já atuávamos. Verdade. Você já mostrava essa tua veia empreendedora, que eu sou admirador, Eu tinha com meu o Jornal jornalzinho de Popular de Guatapará. Guatapará. Tenho guardado até hoje, tá? Mentira. Que depois o nosso amigo Ivan, né? Ivan Domingos, acabou Ele tocando o comprou. Eu, jornal. gente, não, Eu para. falei que ia ter história, Olha o tá? sangue empreendedor. Tipo assim, eu não fechei, eu vendi o jornal. Tá. Porque eu queria ficar fixa em Ribeirão, 100%, eu tava trabalhando aqui. Aí eu vendi o jornal. O Ivan tocou mais por uns 4, 5 Acho que anos. daí para mais. Nós éramos É, colegas de verdade, né? E o Ivan tocava. Vou te falar uma grande bobagem. Eu acho que eu assinei como jornalista responsável pelo é Popular. porque o Ivan não era, né? Não Não era. é, é. Eu acho que não lembro se eu ou o Juliano Olha Marcos, só. querido Juliano Marcos, que está hoje acho que em Campinas, né? É, foi da Record por muitos Isso, anos, né? SBT e tudo mais. Eu acho que éramos nós dois ou um de nós que assinava pelo Jornal Popular, que começou com a querida Juliana Olha Rangel. isso, viu, gente? As histórias. Mas, Márcio, hoje eu vou falar de você aqui, meu Bora filho. lá. Vamos conversar um pouquinho. Eu acho que quando a gente falou do evento, né? Falei, cara, esse universo de colecionadores é um universo tão legal, um meio tão legal, que é legal a gente, sim, conversar, falar mais, entender o que que leva uma pessoa, tipo, a se identificar com um certo objeto, uma certa área e, de repente, você se tornar colecionador daquilo, né? Eu acho que o colecionador, Jô, ele assim é um cara inverterado. Então,
o objeto, ele acaba pegando um objeto o dia que a esposa, o marido, o companheiro, a companheira, enfim, brigam porque ele está ocupando muito espaço e aí ele tem que optar por algumas coisas. Porque senão o cara coleciona de tudo. Tá? Por exemplo, se você me der uma caneca dessa, eu vou passar a colecionar caneca. Então o colecionador é um cara muito fora da casinha. Aí chega uma hora que ele pega um objeto que ele tem mais identidade e acaba ficando com foco naquele determinado objeto. Mas eu já colecionei de tudo. Eu já colecionei marcas de cigarro. Olha que coisa nojenta, colecionar marca de cigarro. Mas o que? Era tipo os maços vazios ou cheios? Não, vazio. Você vê, eu nunca fumei na vida, não gosto de cigarro, tenho alergia a cigarro, o cheiro me faz mal. E quando criança eu colecionava marca de cigarro que pegava na rua. Olha que coisa louca. Mas era uma mania da época. Figurinhas de chiclete, enfim. A única coisa que eu já colecionei na minha vida, papel de carta, porque toda era menina moda, da idade, né? Eu tenho até hoje as minhas pastas. Então, mas olha, eu fazia negócio com meu papel de carta. Olha a visão empreendedora. É sério, eu lembro que uma que eu comprava um papel de carta com um dinheirinho que a minha avó me dava quando eu ia pra lá. Era o único dinheiro, minha mãe não dava pra comprar. E aí eu comprava, e aí tinha duas meninas na época que estavam na escola, da fazenda, e elas não tinham como comprar. O que eu fazia? Eu comprava e revendia, eu ganhava mais. E aí pegava o dinheiro e comprava mais pra mim. É isso aí, pronto. Fazia um negócio. Olha isso, Ju. aí uns eram mais caros, porque era raro. Olha, esse aqui eu não tenho mais. Mas se você quiser, eu vendo o meu. Portanto, trocava, né? Sim. Então, assim, que eu acho que na coleção tem a troca também, né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, vamos falar de um selo, né? Esse selo tal, esse aqui vale tanto. Nossa, mas eu quero muito aquele, né? De repente você troca ali. E você falou uma coisa legal, Ju, que é assim, não existe valor. Porque um celular... Tá? Um celular você tem o preço de mercado dele, você sabe quando ele custa, perfeito. Agora, um objeto colecionável, não existe uma tabela de preço. Você que dá o preço. É o quanto o valor teu, né? está disposto a entregar e o outro pode pagar. Então, se eu falar que esse postal aqui, por exemplo, esse custa... aqui é o quê, ó? Deixa eu mostrar, você vai falando pro pessoal. Tá. Esse é um postal, muitos já devem tê-lo visto em Gente, tá até supermercado. plastificado para não estragar, vai vendo, né? Você vê que eu fui delicado, né? Para trazer ele aqui com cuidado. E aí tem atrás o carimbo, ele é de 1920 ou 21, se eu não estou enganado. Tem mais de um século esse postal. Muitos já devem ter visto essa imagem, Ju, porque acho que 1 ou 2 supermercados de Ribeirão reproduziram essa imagem nos caixas. Savenhago, eu não ia dizer o nome, mas é o Savenhago. É o Savenhago que reproduz essa imagem. E o original é só você que tem? Não, eu acho que o do Savenhago, inclusive, não é esse aqui, porque lá a palavra Rua da Estação que tem aqui embaixo aparece manuscrita. Então, aquele que está lá, alguém deve ter estragado, enfim, e aí preencheram à mão. Então, esse que eu sei novo inteiro, acho que é o único que eu sei. Mas devem existir outros. Coleção, você nunca pode falar que é o único. Coleciona. Como é que você conseguiu, Márcio? Esse aí eu comprei em um dos encontros como que a gente realizou aqui nesse final de semana. Já há alguns anos que está comigo esse postal, mas foi num dos encontros como esse. Que legal. Muito bom. Mas voltando a falar, que a gente está falando de valores, né? Por exemplo, o valor você dá esse ao objeto que você quer negociar, né? Vamos lá, seguindo a brincadeira do comercial, né, que a gente disse. Aliás, tem muitos amigos comercialinos, você falou do Igor. Além de ser um baita profissional, a quem devoto todo o meu respeito, é um cara fantástico. Ele só precisa assumir que é comercialino, tá? Que ele não assume, mas eu acho que ele é assim. Vai pegar fogo aí, ó. Brincadeira, Igor, você sabe que você tem meu carinho, querido. Uma faixa dessa do Botafogo, tá? Para mim isso não tem valor. O Vitor vai pôr na câmera maior? Melhor, né? Essa é uma faixa, Ju, do Botafogo campeão da 2ª divisão em 1957, referente ao campeonato de 56. Então essa faixa tem 66 anos. Sério? Então é uma faixa que para mim não tem valor, isso é algo fantástico. Se eu puder, eu pago... Você não venderia por nada? Não, hoje não. Mas é assim, algo que vamos lá, essa faixa eu ganhei. Tá? Mas vamos imaginar que hoje eu tivesse condição, eu pagaria um bom valor por ela se eu tivesse condição. Tá? O que seria um bom valor? Ju, é complicado, né? Mas assim, se eu pudesse pagar 500 mil, 2 mil, enfim... Você pagaria? É algo histórico, você não tem outra. Você não tem outra. Mas, ó, eu tô avisando a minha esposa, tá? Eu não paguei.
tá? Eu não vou pagar, amor. Aí Agora, que um tá comercialino, ele não vai pagar R$ 20 isso, o que porque para move ele o não... colecionador, né? Essa paixão, né, Márcio? Que você tem, na verdade, em ter aquilo cada vez mais, mas entra muito a história, É o ponto, entra Jô. muito o estudo de você saber tudo o que acontece. Por exemplo, você deve saber toda a história do Botafogo. Deve não, porque você sempre já fez outros Sim, projetos sim, isso foi até relacionados profissional o ao trabalho e tal. futebol, ao próprio Botafogo, né? Mas assim, tudo que tá por trás, né, da faixa, por O exemplo, né? colecionador, seja lá do que for, de postais, de objetos, enfim, ele preserva a história, Jô. Essa faixa, por exemplo, o Botafogo tinha que ter uma faixa dessa lá. Como o comercial, vou voltar aqui no Igor, tinha que ter aquelas camisas que o Igor é que levou lá para a exposição. Isso não tinha que estar nem comigo, isso tinha que estar com o Botafogo. As camisas com o comercial. Mas as entidades, e não é uma crítica só ao Botafogo ou comercial, não, as entidades, de um modo geral, não guardam as suas histórias. E o colecionador acaba fazendo isso. Quando ele guarda um postal, quando ele guarda um selo, quando ele guarda uma camisa, um papel de carta, o que seja, é parte da história. Você, com os seus papéis de carta, nos anos 90, nos anos 2000, você preservou o que era uma história das garotas, das adolescentes naquele período. Então, é muito mais do que simplesmente guardar um objeto. Não, isso aí é um pedacinho, a pontinha do iceberg. O colecionador, o colecionismo vai muito além disso. Você consegue, vou voltar na faixa aqui. Olha, eram bordados. Então, eu tenho aqui a tecnologia industrial da época. Aí você vai nos anos 70, o bordado já era diferente. Você vai aos anos 2000, já não existia mais bordado, já era uma impressão no próprio material. Silk. Né? Aqui não é nem silk, é sublimação. Aqui em cima é silk, aí aqui é sublimação. Então, olha o quanto de coisa que a gente falou rapidamente. Né? A Evolução, mudança sim. do período, do tempo, né? Sim. Vai muito além do objeto em si. Isso é apaixonante, eu adoro isso, enfim. Ô, Márcio, mas como você entrou nesse universo de colecionador? O que te despertou para montar assim a sua primeira coleção? Ó, eu tenho imagens, eu não me recordo, tá? Mas eu tenho fotos em casa, eu até trouxe para vocês. Eu sentado num cadeirão, devia ter 1 ano, nem isso talvez, com um jogo de botão na mão e pintando o jogo de botão. Então, quer dizer, eu acho que isso já está comigo há muito tempo. A imagem que eu tenho foi de quando eu comecei a colecionar selo, devia ter meus 6, 7 anos, e que foi a coleção, essa foto aí. Como eu era um menino bonitinho, né? Olha que bonitinho. E aí tem alguns jogos de botão em cima do cadeirão e eu tô lá com o esmalte da minha mãe Mas você vê pintando. Que aí você teve quem comprou isso pra você, seu pai, né? Sim, com então, certeza. Ou seja, sempre meu vem pai, a influência, minha mãe. Não, né? Sim. E aquele botão lá que tá na foto anterior, ele existe até hoje, tá? Ele existe até eu tenho aquele botão, tá vivo. Lógico que não o time inteiro, mas eu tenho um botãozinho desse pintado, então eu consigo provar que é o desse pintado certinho. E aí você evolui. Hoje, por exemplo, eu faço meus próprios jogos de botão, que é aquela imagem que o Vitor colocou lá, ali. Vitor, outra. Isso. Esse sou eu mesmo que faço, como hobby, como lazer. Então eu pesquiso como era o uniforme. Mas você só coleciona ou você joga também? Menos do que gostaria, tá? Mas jogo sim. Mas, por exemplo, hoje você tem um filho. Isso, uma filha, Manuela. É filha, Manuela. Isso. Quantos anos ela tem? 14 anos. Você joga com ela, 14. Não? Já tentei, tá? Não mas é ela a não vibe tem, dela. não, ela não tem a muita nova paciência, geração não. Ela vai no ela prefere jogar no estádio, celular, na internet. Aí ela começa, fica 5 minutos, Ai, tá bom, pai, chega. Eu sei como é que é isso. Pronto, Sofia tá aí pra Bernardo, enfim, estão aí pra me... Mas é muito gostoso. Um time desse que você vê na tela, se o gasto vai 2, 3 meses para chegar até isso. Porque aí entra o lado jornalista, comunicador, que então eu vou desenhar esse uniforme, o distintivo, eu vou pesquisar para ver exatamente como era. Eu tenho uma coleção dos times de 1987. Não me pergunta por que, eu não sei responder, mas é um ano que eu me identifico.
Então eu comecei a fazer todos os times de 1987, reproduzindo os uniformes e as escalações daquele ano. Então, Ju, é uma delícia, porque você vai pesquisar em algum lugar para achar como era a camisa de Entra a 87. história, né, Márcio? Aí depois Curiosidades, você coisas que vai... você descobre, assim, né? Eu acho que é muito bacana, Não é o né? consumir, porque é muito fácil você chegar num lugar, comprar, vai gastar ali meia hora, vai ter a sua dose Você de toma um hormônios. cafezinho? Eu tomo, claro. Então peraí, Isa, peraí que jogar hoje pra tá meio cá? tumultuada a mesa aqui, peraí que a gente volta. Peraí, ó, põe aqui pra mim que eu só tiro o café aqui. Eu não sou bagunçado, tá? Eu gosto de fazer bagunça nos lugares. Por isso que eu trago tudo isso pra cá. Ó, eu vou falar um negócio ao vivo aqui. Ô, Isa, fala pro Bernardo tomar uma água, pelo amor de Deus, que eu tô escutando ele tossir daqui e não obrigado, para. Ju. Podcast é assim, gente. Tudo acontece, aquelas. E é por isso que é gostoso, né? Se fosse, não fosse assim, não seria. É. Viu, gente? Porque a gente aqui traz filho pro trabalho, entendeu? É assim que funciona. A gente é mãe. É mil e uma coisa. A gente tem que se virar, né, Márcia? Como Nos pai 30... também tem certeza, só esposa, entendeu? Então, eu tô escutando só ele tossir ali. Falei, meu Deus, o Bernardo tem que tomar uma água. Pelo amor de Deus. Parar com essa tosse seca dele. Tá tomando remédio, mas tem hora que ataca, né? Aí É você já esse viu. tempo maluco, né, Ju? Que a gente nunca sabe como ele está. Não, daqui a pouco tá chovendo, É, né? E o aliás, solzão, né? Aliás, diz que essa semana Só não chuva, podemos né? nos preparar, que vai ter chuva. Então vamos ver. Mas, ó, procurando voltando. aqui. Então, a sua primeira coleção foi de botão. Os registros dizem que Que sim. você tem. Não, eu não me lembro, mas sim. Volta Depois a filatelia, a medalha de cá, depois Filatelia. Para quem não Filatelia. é da área, né? E eu nunca fiz matéria também sobre isso, então eu não tinha ideia de como que se chamava um colecionador de selos. Muito mais fácil, né? Filatelia. Colecionador de selo. Para que filatelista? Não, a gente falou isso, não, Vitor? Bota aí colecionador de selos, abre parênteses, filatelia. Não Pronto. é? Mais fácil. Mas é um universo também de coleção, assim, de colecionador absurdo, né, Márcio? E selo é muito mais história do que muitas outras coleções. Sim. Porque desde quando que existe o primeiro selo, por exemplo, no mundo? O Brasil, inclusive, é um dos precursores, tá? O Brasil foi o terceiro país a lançar um selo no mundo. O primeiro em inglês, a reforma postal, porque antes como funcionava? Quem pagava era quem recebia a carta. Então, já imaginou, alguém mandava uma carta, tinha todo aquele trabalho, os estafetas, tudo mais, aí chegava lá a pessoa, não quero essa carta não. E aí? Então, assim, existe inclusive códigos, as pessoas escreviam do lado de fora do envelope, qual era o recado. Aí um inglês, Roland Hill, falou, não, pera lá, isso aqui está errado. Uai, quem tem que pagar é quem está mandando, ponto. E aí houve a reforma postal inglesa, que depois passou, com o tempo, a ser adotada por outros países do mundo. O Brasil, Dom Pedro II, era uma mente à frente do seu tempo, inovadora, acompanhava tudo que acontecia no mundo, trouxe para o Brasil logo em seguida, mas o Brasil só veio adotar o selo postal 3 anos depois, que é o famoso olho de boi. E desde então logo caiu no gosto do povo e que se coleciona selos. Hoje, até assim, você colecionar selos, o selo contemporâneo, o selo moderno, é até difícil, porque não existe praticamente selo, né, Ju? Se você for numa agência agora já hoje... acabou também esse negócio de carta, ninguém... né? Eu pegava muito, eu lembro, eu era criança, meu pai trazia da empresa, eu pegava selos. Hoje, na sua casa, na minha casa, não chega carta mais. O que nem acontece boleto. é que nessa área hoje, vocês tentam buscar raridades, né? Exatamente. Então, um que de 1900 bolinha, que ninguém isso tem aí, ainda, isso isso eu aí. quero. Então, essa emoção ainda continua, porque... E eu acho que do colecionador é muito isso, é você conseguir uma raridade, né? Sim, Aí eu aquela tenho peça esse que... única. Na filatelia tem uma coisa muito bacana que a gente chama de história postal. Então é assim, vamos pegar esse cartão postal. Você vê que não foi de graça que eu trouxe ele, que ele serve para várias coisas. A gente tem aqui no verso, não sei se você consegue pegar pela câmera aqui, Vitor. Pegando. Legal. Então ele tem um selo e tem um carimbo. Então ele prova que essa carta saiu de Ribeirão Preto no dia 31 de dezembro de 1921. E foi enviada para sei lá que país é esse, não dá para entender aqui. A letra, Cidade né? de Chermont, deve ser França, não sei.
Então, assim, eu tenho toda uma história postal. Esse selo saiu de Ribeirão Preto, foi via Estrada de Ferro Mogiana até Campinas, onde pegou um trem da Paulista, foi até São Paulo, onde pegou a Estrada de Ferro Central do Brasil até o Rio de Janeiro, embarcou num Ou navio seja, e não foi é igual hoje, que você tem você posta um Sedex, chega amanhã 10 da manhã, 10 da manhã, por E exemplo, todo esse né? estudo da história postal, ele faz parte da coleção. Então, existem exposições competitivas. Tá? Eu, inclusive, sou jurado filatélico, que existem exposições aí mundiais, nacionais, mundiais, em que você tem diversas categorias, desde de coleções temáticas, quando a pessoa pega um tema e conta a história por meio de selos, envelopes, carimbos, peças filatélicas, até história postal, filatelia tradicional e tal. E aí você tem um júri, que tem algumas regras, né? E você vai acompanhar o quanto a pessoa conseguiu, dentro daquelas regras ali, pontuar e tal. E tem premiações. Olha É só. um mundo à parte, Ju. Isso é um mundo à parte. Ô, Márcio, e quando que você descobriu a sua paixão por selos? Eu estava na dentista, lembro bem essa história. E eu acho que eu devia ser um moleque meio encapetado e chato. Que eu lembro Imagina! bem... Não sei, acho só. Só acho. E eu lembro bem que ela me disse, doutora Delza Nunes Marchetti, me perdoe se ela está nos acompanhando e eu errei o sobrenome. Mas, aliás, é bacana, Ju, que você está me dando a oportunidade de fazer esse agradecimento público a ela ou Porque a foi família graças a dela. ela que você descobriu o universo do selo. E eu lembro que ela me prometeu que se eu deixasse ela tratar o dente quieto, enfim, ficasse em paz, ela ia me dar um envelope que estava em cima da mesa com 2 selos, que eu achei bonito. Eu fiquei olhando, achei bonito. Ela falou, deve tipo ter assim, dito. não, isso aqui não é nada pra mim, não, ó, você fica quietinho aqui, A eu vou tia te vai dar. te dar ele. E eu Já que ele ganhei gostou. aquilo, achei aquilo o máximo e depois vinha saber. Quantos anos você tinha? Ô, Ju, isso foi em 85, eu sou de 76, então eu 11 tinha anos. 8 anos, eu tinha 8 Não, anos, eu sou de dezembro, então... Você vê que eu sou boa de conta. Ai, gente, eu também tô torcendo pra não ter errado na Tipo, conta de 8 aqui. eu pulei pra 11. Tomara que eu também não tenha errado. Mas eu tinha entre 7 e 8 anos, eu era pequeno. Uhum. E aí, meu bisavô colecionou também, aí minha avó achou o máximo eu colecionar, minha mãe achou o máximo. Nossa, que bonitinho, ele tá puxando pro bisavô dele. Aí pronto, a família encampou aquilo, eu comecei a ganhar selos que eram do meu bisavô, enfim. E aí eu tomei gosto e nunca mais parei. Quantos selos você tem, Márcio? Essa é uma pergunta que eu não consigo te responder. Você nunca Jo. contou? Eu vou te mandar uma foto depois. Você tá? não tem Só nem pra- ideia. Não é Passa de nem 1000 sonho. selos. Passa de 1.000.000. Ah, Passa de mentira. 1.000.000, sim. Onde você guarda tudo isso? Se eu te mandar a foto, você jura que não mostra pra ninguém? Eu te mando a foto. Deus. É mais ou menos por aí. Só que assim, significa que todos são colecionáveis? Não. A maioria ali são selos que possivelmente eu vou morrer e nunca vou Mas ver. por que tem selo que é colecionável e não Sim, colecionável? Sim. Pela raridade, Não é que assim, ele pelo não valor é- dele? não é que ele não é colecionável, é que assim, antigamente, por exemplo, você recebia muitas cartas, tá? Então você tinha os selos, que a gente chama de irregulares, que você tinha as pessoas o que do dia a guardavam dia, do dia a dia, uhum. isso, que as pessoas guardavam aos montes. Então era normal um colecionador ter 10.000 de um selo desse. Porque E é aí uma vai coisa do ficando. dia a dia, Ele né? pegava os envelopes que chegavam na empresa, guardava, enfim. Isso você vai ganhando. Então, isso eu tenho em caixas, mas aos montes. Eu vou te mandar a foto, depois você vai ver. Tá? Aí você pode até pôr nos comentários. Não, aqui. você me manda aqui na chamada segunda, eu vou colocar nos Legal. stories. Eu vou te mostrar o Olha, armário. gente, só pra vocês você ter entenderem ideia. o que ele tem de selo. Eu nem sonho, não faço a mínima ideia de quantos eu tenho. Óbvio, eu tenho as minhas coleções, que são a da História Postal de Ribeirão. Eu tenho uma outra de cartas aéreas, tá? De aerofilatelia, essa é a minha grande paixão. Esse é um negócio assim, fantástico. Eu tenho uma belíssima coleção. Tenho de Não, mas o tucanos. que é ao certo? Me fala mais. Vamos lá. Eu sou leiga nesse assunto, Márcio. Não, bacana. Hoje as cartas, elas são... Aliás, lá atrás, vamos voltar, né, para ser mais fácil. As cartas, no começo, elas iam via estafetas no lombo de um burro. Tá? Na verdade, as cartas viajavam Demorava no lombo de burro. um ano para chegar, sim, dependendo. Sim, demorava, não, um ano, mas demorava muito tempo. Tá? Com as ferrovias, já houve uma grande evolução. É outra coleção que eu tenho, de Mogiana,
de cartas circuladas pela Mogiana, com a linha da Mogiana e Então tudo você tem mais. subeditoria, subcoleções, vamos dizer, dentro de uma coleção Tem- de selos, por exemplo, temáticos ali, né? Dentro do selo eu tenho várias coleções. E então com a ferrovia já houve uma evolução, tá? A carta já começou a chegar mais rápido. E com o advento do avião, aí assim, então são só cartas que que vêm circularam por meio por avião, de avião. viajavam por avião. No começo era muito mais caro você mandar E uma como é que carta. você identifica? O selo Legal, identifica? boa pergunta, Ju. Tem gente que coleciona selo que até hoje não parou para pensar isso rapidamente. Ela tinha uma tarifa diferente, tá? Então vamos lá, enquanto um selo que você mandasse por via terrestre, você pagava R$300, por via aérea você pagava R$3.000. Para chegar Tá? mais rápido, Sim. né? Não, e por quê? Tipo um Sedex hoje, vamos dizer, é, né? grosseiramente é isso. E por quê? O avião não era um jato hoje. O avião cabia 9 pessoas. Os primeiros aviões viajavam 9 pessoas por vez e elas eram pesadas. Tá? A aviação comercial você pesava as pessoas. Então um cara gordinho como eu, gordinho não, baixo. Se eu fosse alto, o peso distribuiria. Um cara com o meu peso tinha que ter um magro para poder compensar. Tá? Porque a questão peso era preponderante para um avião. Então isso tinha um custo e uma forma de você ganhar, o que que era? Levando malas postais no avião. Que você, com aqueles mesmos 50 quilos, você carregava muito mais do que o preço de uma passagem. Então o correio aéreo foi muito importante no começo para a evolução da aviação comercial no Brasil. Então, essa é uma das formas. Os selos utilizados no começo do correio aéreo eram diferentes, os carimbos eram diferentes e os próprios envelopes. Os envelopes traziam ali a propaganda. Não me faça esperar, responda-me por via aérea. Essa carta viajou via Varig e por aí vai. E são cartas, assim, hoje, não vou dizer raras, mas escassas. Do primeiro voo, por exemplo, conhecido no Brasil, são 12 cartas apenas que viajaram. Estima-se que conhecidas tenha por volta de 6 a 10. Eu tenho uma delas. Então, não precisa nem falar que é uma carta extremamente rara, né? Uma carta que você não encontra todos os dias. Quanto que você já pagou? Mas outra pergunta o mais caro, também... assim, um objeto assim de coleção que foi o que você mais desembolsou na sua vida. Não me coloque em fria, não. Bloqueei a mulher dele aí, Vitor, agora. Pra ele não, pra ela não assistir. Vamos Porque eu acho que ele nunca contou isso pra esposa. Essas coisas não se falam. Você sabe que tem uma história? Eu vou contar uma história aqui. Tem um comerciante, eu não vou citar o nome dele, tá? Até por motivos óbvios, né? Mas que uma vez chegou um cliente dele, iria fazer aniversário, uma data redonda, 50, 60 anos, alguma coisa assim, e a mulher queria dar um presente inesquecível para ele, tá? Que ele fosse lembrar para sempre. E aí pegou, meu marido gosta de selos, eu sei que ele compra do fulano, eu vou ligar para o fulano e vou comprar lá algo que falta na coleção dele. E ligou para essa pessoa, eu sou a fulana, meu marido é seu cliente. Não, sim, eu sei. Então, ele vai fazer aniversário e eu quero dar para ele um selo que ele não tem. Bom, tá, eu sei o que você pode dar. E aí separou lá uma peça, tá, e quanto custa? R$100. O quê? R$100? Uma porcaria de papel dessa? Não, mas é que é um selo raro. Gente, mas é um presente pro marido. O marido calma, merecia. A história vai ficar pior ainda. Calma que a história vai ficar pior. Enfim, a mulher achou um absurdo, mas pagou R$100 o selo. Bom, ele acabou de entregar para a mulher e ligou para o marido, você me deve R$12.000. Por quê? Porque a tua mulher acabou de sair daqui, comprar um selo, tá? Então você me deve 10.000, que é o valor do selo que ela comprou, e mais 2.000, que eu falei para ela que custava só 100, tá? Para ela não brigar com você. Então você me deve R$12.000. Brincadeiras à parte, mas essa história aconteceu. Os valores são mais ou menos por aí, porque a mulher não podia nem sonhar. E ela achando caro os R$100. Eu não Imagina, cheguei meu nem marido perto paga disso. R$100 num selo. Não, minha filha, não é R$100 não, é R$10.000. É algo desse tipo. Você tem selos, recentemente, foi vendido um selo, um envelope, na verdade, que alcançou R$57.000. Em um leilão nacional, é um recorde.
Lógico, é um selo que eu não tenho nenhum que chega nem perto disso. Você vai ter Mas, por exemplo, você pouquíssimos... tem vários que são valores mais agregados, né? Tem. Mas assim, dentro daquela história, para que ele tenha aquele valor, Ju, é preciso que um maluco esteja disposto a pagar. Mas sempre tem um maluco, Márcio. Precisa ter um só. Mas sempre tem. É o Quem que eu coleciona, espero. é igual quem coleciona arte, Sim. obras de arte. Sim. É o Você mesmo, paga é a milhões mesma- numa obra de arte é. porque você gosta, é uma coleção tua, que você vai comprar, você vai ter pra você, entendeu? Ó, esse caso aí que eu tô te falando, desse leilão aí que chegou em 57 mil reais, 55, 57, porque duas pessoas brigaram até aquele valor. Entendeu? Então significa, não, na verdade só um pagou os 57 mil, o segundo já não pagaria mais aquilo. Então se esse um resolver vender, já não vai mais valer 57 mil, vai valer aonde o outro parou. Se esse outro desistir, de repente isso pode valer 5. Que coisa. É algo assim, que até se você for pensar como investimento, não é muito juízo você comprar esse tipo de coisa. Eu quase entrei no mercado de colecionador, Ah. mas eu queria fazer negócios, na verdade. Olha a veia empreendedora parte 3. Vamos Eu chegar na tinha 20. até setembro do ano passado, eu tinha, porque aí depois eu usei as notas para comprar dólar, que eu fui viajar. Mas eu tinha separado algumas notas de R$ 200 que estavam saindo de circulação. Mas porque eu li matérias de que elas estavam começando a valer muito. Então, por exemplo, tinham notas que valiam R$ 400, 600, e dependendo, chegava até 1.000. Eu falei, opa, É aqui que eu eu tenho vou ganhar. 4 notas aqui, eu vou guardar. E deixei guardadinha. Aí um dia eu falei, gente, mas já faz um ano que isso aqui tá guardado, deixa eu ver. Aí eu fui procurar a série, né? Porque, gente, tem até isso, a série que Sim, vale mais, sim. que teve mais no mercado. Aí, claro, né, gente? Descobri que as minhas é que mais tinha no mercado. Ou seja, tipo, no máximo elas iam valer, se fosse R$ 230. Eu falei, não, eu vou fazer dinheiro com isso aqui que eu preciso comprar coisa da minha viagem. Aí eu peguei e acabei vendendo. Mas assim, é impressionante essa questão até de quem coleciona dinheiro, né? Sim. E eu vou te falar mais. Um dia, quando isso for acontecer, eu vou te avisar. O meu avô, ele tem uns armários. E, na verdade, eu só me dei conta disso uns 3 meses atrás. Que eu sentei com ele, e aí, pra gente conversar. E aí, ele começou a abrir os armários. Márcio, ele tem colecionando lá moedas, notas, mas notas assim, desde cruzeiro, cruzado, real, coisas de 1900 e bolinha, desde quando ele existe por gente. Ele tem selos. Então, por isso que eu Você não lembrei quer me de levar você. pra conhecer Por isso o que seu eu avô, lembrei de não? você. Qual que é o Porque endereço do seu avô? Deixa eu ele tem anotar aqui. selos também. Eu vi um maço lá com muita coisa de selo. Outras coisas também. E ele é fã de música caipira, né? Então ele tem... Mas aí não é tanto colecionador, não sei, mas discos, fitas cassetes, CDs de cantores que eu nunca ouvi falar na vida, de duplas, assim, caipiras. E eu achei muito legal. Eu falei, nossa, avô, mas e aí? Ele falou, não. Ele falou, porque essas notas aqui, sempre quando eu via que ia sair de circulação, eu já ia guardando, sempre. Moeda, tipo, nossa. Eu não quero te desanimar, tá? Mas eu vou até aproveitar o exemplo do seu avô para a gente fazer aqui uma prestação de serviços, né? Nos anos 80, 90, o Brasil viveu a época da hiperinflação, batendo a madeira. Então, assim, é bem o que seu avô fazia. As notas perdiam o valor muito rapidamente. Então, rapidamente elas não valiam mais porcaria nenhuma, então se guardava aquilo na esperança. Então, são De um cédulas dia que voltar, hoje, né? Não, daqui 50 anos ela vai valer. Só que são cédulas que existem aos montes por aí. O colecionismo, ele segue a regra básica de qualquer coisa na economia. Oferta e procura. Se tem muita gente ofertando e pouca gente procurando, pode ter 500, 1.000, 2.000 anos. Não vai valer nada. Agora, se tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, pode ser do ano passado, que vai valer uma grana. Tem que ser uma raridade, né? Eu não diria nem raridade, tá? Tem que ter mais gente querendo comprar. Vou dar um exemplo. Em 1998 foi lançada uma moeda de R$1, está em circulação ainda, que o verso dela trazia uma comemoração aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, a famosa DH. É fácil para as pessoas identificarem, porque no verso dela tem um bonequinho da Vivo. Tá? Posso fazer propaganda? Desculpe. Pode. Perdão. Mas enfim, tem esse bonequinho no verso
Essa é uma moeda que foram cunhadas 600 mil moedas. É raro 600 mil moedas? Não, é um número muito grande. Mas, se tem muita gente hoje querendo comprar... Tinham 600, mas se tem 1 milhão de pessoas atrás... Eu não vou dizer que tem isso, mas é uma moeda modo que de vai dizer perdendo... assim, mas tipo, ela se torna mais valor agregado, porque tem mais procura do que sobraram no mercado, vamos falar assim. Então, ela foi rara? Não. Se você quiser, agora você acha aos montes para comprar. Mas tem mais gente querendo comprar. Ao mesmo tempo, você tem moedas do século XVIII com uma tiragem infinitamente menor, só que não tem o mesmo público. Então, ela fica mais valorizada, ela custa mais caro. Então, e assim, nem sempre idade tem a ver com raridade e tem a ver com valor. Outro exemplo, claro, a gente tem uma moeda de 2012 ou 2014, que é a chamada entrega da bandeira. No verso, ela tem uma bandeira das Olimpíadas. Essa é uma moeda que hoje, no mínimo por R$100 você vende, se você tiver uma. Você pode receber de troco na padaria. Você nem percebe que é a moeda. E nem perceber que é uma moeda. Agora, já querendo desanimar, não querendo desanimar, moedas da Olimpíada, João, nossa, mas ainda e na não época vale. se falou tanto, né, dessas moedas. Muita gente deve ter guardado. Eu mesmo tenho um monte que eu recebi, eu não passava em frente, porque R$1. Vai fazer falta R$1? Não vai. Você guarda e deixa ela. Só que foram 1.200.000 moedas. É muita moeda. Circulando, A chance dessa moeda vir a valer um dia é muito difícil, pequena, né? É muito difícil. É muito difícil. E agora e as notas de 200? Olha, pela lógica, eu acho que ela vai valorizar sim. Porque não é uma nota que está em circulação que foi o tempo todo, Vamos nós dois. Quantas vezes você teve uma nota de 200 no seu bolso? Pouquíssimo. Pouquíssimas, eu também. Não é uma nota que você toda hora tem uma no bolso. Não tem. Então, quer dizer, a circulação dessa nota foi muito restrita. Então, ninguém guarda R$200. Uma coisa era o teu avô guardar aquela nota que estava saindo de circulação, eu guardar uma nota de R$10 e guardar uma de 200. Eu mesmo não guardei nenhuma de 200. Não tenho. Tenho de 100 guardado, mas não tenho de 200. Então, essa eu acho que vai valer sim. Hoje ainda não vale. Talvez porque seja recente, talvez porque você ainda se tem amizade com o gerente do banco, ele vai guardar uma para você. Enfim, ainda não vale. Mas essa, quem tiver a oportunidade de guardar, eu acho que vai valer sim. Legal. Márcio, e de tanto você crescer nesse universo de coleção, você começou a fazer eventos para unir o útil ao agradável. Ou seja, eu coleciono, mas eu conheço muita gente também que coleciona. Por que a gente não começa a se encontrar, né? Fazer trocas, um vende, outro compra. Como que foi esse processo de você começar a entrar nesse universo do evento mesmo de colecionadores? Sim. Quando eu era criança, nós tínhamos uma feira na Praça 15 que reunia os colecionadores. Isso nos anos 80, começo dos anos 90. E acabou. E era algo assim que falava, poxa gente, olha que saco. Se eu quero conversar com alguém sobre selo, eu tenho que ir lá para São Paulo. Hoje só nas capitais, assim, que tinha, Rio de Janeiro, na época. Por que a gente não faz em Ribeirão? E surgiu a oportunidade em 2010 de trazer para Ribeirão uma exposição filatélica do interior. Que foi a Expo Finter. Viu como você aprendeu rápido? Te falei aí, você já está aqui, quase uma filatelista, não tem importância. Na época, o então presidente da Federação de Filatelia do Interior, Geraldo Ribeiro, a gente entrou em contato, o Teatro Pedro II completava 80 anos, e aí foi um encontro de vontades, né? A federação com o teatro, na época o presidente era o Josué, quem deixa também meu abraço, aí que te acompanha, e Javarone. E aí aconteceu o primeiro encontro, a Expo Finter em Ribeirão e o primeiro encontro. Perto do que é hoje, assim, eram duas mesinhas, um olhava para a cara do outro, vai chover, né? Vai chover. Tinha público, não tinha nada, mas foi o começo. Então ali a gente plantou a semente, alguns anos depois começou também a numismática e hoje tem de tudo, Ju. O evento que aconteceu esse final de semana... Aqui no folderzinho do evento, a gente vai falar do evento agora, eu quero saber até como funciona essa logística. Mas,
Aqui estão resumidamente selos, moedas, cédulas, medalhas, pins, postais, miniaturas, figurinhas, camisetas de futebol, aí em geral. Mas Sim. o principal gira em torno disso, por exemplo. Sim, hoje o evento, eu até já tentei mudar esse nome, mas você já fez a tradição, não consegue. Filatélico numismático. Que é colecionador de selos, filatelista, mercado filatélico e moedas, cédulas e medalhas, numismático. Hoje o que a gente tem é muito mais multicolecionismo, que envolve tudo. Desde o Tudo um seu papel de pouco. carta até a camisa de futebol, até tudo isso. Mas criou a tradição desse nome, então fica. E aí aparece de tudo. Mas, por exemplo, as pessoas levam suas coleções e, eu chego lá, eu vejo, mas o que que você tem aqui de selo? Basicamente assim, Ou ali eu tenho isso aqui, você não quer trocar? ali você tem a troca, tá? Você tem a troca, você tem a compra, por quê? Uma peça mais difícil, mais rara, né? Vamos falar assim, dificilmente você vai conseguir trocar. Mas, por exemplo, você já recebe ali no evento colecionadores que já têm intenção de vender algumas Sim, coisas, até sim, para girar sim. mesmo, né? Comprar e vender. Eu diria que hoje o principal do evento é a compra e a E a venda. venda. E não necessariamente de colecionador, tá, Ju? Então, assim, tem o colecionador que quer adquirir peças para sua coleção, então lá ele vai ter a oportunidade. E tem aquela pessoa, como o seu avô, que guardou um material e que quer dispor dele, ou que Olha, recebeu de herança e quer dispor. o dia que ele for se dispor disso, Eu tô na eu vou frente. saber do próximo evento. Não, eu tô na frente, já Vou falei montar uma antes. bancada, vou pôr tudo e falar, ó, gente. Não, mas primeiro eu vou ter que entender do mercado, É né? isso Pra ver aí. Ó, valorização, o que tem ali que é valor, né? mas já Não, tô tô quase brincando, gente. Olha derrubando eu aqui. falando de desfazer das coisas dele, sim. Não, se um dia Seu ele avô, quiser, ó, seu né? avô está te assistindo, eu já vi que ele pôs na porta de casa uma proibição à entrada da minha Não neta entra lá, não Juliana. entra aqui. Tá? E ó, mais uma coisa legal, eu sou teu fã declarado, você sabe disso, faz tempo, e você está dando a oportunidade às pessoas de entender um pouco desse meio. Você falou, quero procurar saber. Tem que ter cuidado, porque muitas vezes o que as pessoas vão fazer? Eu quero saber quanto vale. Mercado Livre ou algum site de venda. Eu fiz isso com as notas de R$ 200. Cara, se eu fizesse, se o Mercado Livre fosse o preço de venda, eu estava bilionário, Ju. Sério, não Eu é estava bem nas assim, não. Bahamas agora. Não, ali aceita o que você quiser. Eu posso colocar lá que esse frasquinho que eu já derrubei aqui umas 3 vezes quase, vale 50 mil reais porque ele é um frasco raro que o cantor X pôs a mão. Ok, vai vender? Muito provavelmente não. Então ali aceita qualquer coisa. Se foi vendido ou não, se está lá há 10 anos ou não. Então não é um lugar onde você pode E como que ter eu pesquiso confiança. isso, por exemplo? Em sites de empresas confiáveis. E um outro detalhe que é muito importante. Então vamos lá, você foi ver o preço de um selo, entrou em uma empresa filatélica e está lá que ele vende aquele selo a R$ 100. Tá? Significa que ele vai pagar R$ 100 no seu selo? Não, claro que não. Primeiro, uma empresa vai ter que dar nota do selo que ele vende, tem o custo da estrutura dele, o tempo que esse selo vai ficar parado lá. Então, se um selo está sendo vendido por uma empresa por 100, provavelmente ele vai pagar 50, 40 naquele selo, que é para ele ter a margem de lucro dele. Ele tem que ter essa margem para poder pagar os custos todos dele. Muitas vezes, grandes coleções, também você tem 10% dela que vamos falar assim, que tem mercado. Os outros 70% vai entrar naquele 1 milhão que eu te falei que eu tenho em casa. Que você recebe, vai ficar lá numa caixa e você nunca vai dar fim. Então, isso ele também tem que descontar. Então, a pessoa, quando vai vender, tem que ter isso em mente. Não significa, a não ser que ele vai vender para um outro colecionador, aí perfeito. Mas quando ele busca o comércio, tem essa questão também que tem que ser. Eu fiz uma pesquisa aqui, até que a gente ia falar disso, eu achei uma matéria muito legal que eu queria que você comentasse sobre. Que saiu, ela não é tão recente, mas eles fizeram um ranking dos 10 países onde o selo tinha um valor, às vezes, muito maior que a bolsa de valores. Sim.
E aí entrei, eu peguei os 3 primeiros, Estados Unidos, China e Alemanha. Eu acho que hoje a China está até na frente. É o maior mercado. É a China. Tudo na China é grande, né? É. Tudo na China é macro. Os selos das Olimpíadas, por exemplo, que foram lançados aqui no Brasil, acabaram rapidamente, porque o mercado chinês absorveu esses selos. Mas como assim? Eles saíram comprando? Sim. O chinês, se ele resolver que ele vai colecionar, Jô, de novo, frasquinho aqui do adoçante. Some do mercado a circulação. Você imaginou a quantidade de chinês, se 10% resolver colecionar? Acabou. Acabou. Tem um selo chinês, que é o selo do ano do macaco. Tem uma tiragem alta, acho que são 12 milhões de selos. Então, uma tiragem que em qualquer lugar do mundo não valeria nada. Para a China, ele vale quase $1.000, coisa do tipo, cada selo. Por quê? Tem aí um simbolismo, tá? Que eu não vou saber de falar, peço desculpas, mas tem um simbolismo para o chinês, o ano do macaco, o macaco em si. Enfim, todo chinês tem aquele selo como algo da sorte. Então, você imagina. Para eles, para a cultura deles, Sim. Virou algo muito valorizado. Que Todo aqui pra chinês quer gente, ter aquele tipo, selo. só porque é o ano do macaco, né? E eles tal. querem ter o selo, enfim. Então, a China, hoje, eu acho que É o maior. colocaria na frente. A Alemanha, tradicionalmente, tá? A Alemanha sempre foi um mercado muito bacana de selos. Existe na Alemanha, inclusive, uma associação, a Arge Brasilien, perdão se eu errei aqui o sotaque, né? a pronúncia, que é especificamente para colecionar, para estudar selos brasileiros. Então a gente brinca hoje que os melhores estudos de selos brasileiros hoje estão aonde? Na Alemanha. Os caras manjam mais de selos do que o brasileiro. Então a Alemanha é um mercado tradicional e o americano também é por tabela. O americano sabe fazer negócio com tudo. Né? Mas, por exemplo, quando eu invisto na Bolsa de Valores, eu comprei a ação, tá lá. Se eu quero vender, no outro dia eu jogo lá e vendo. Sim. Então, beleza. Como que eu faço esse processo de venda de um selo? Então, por exemplo, eu comprei um selo, ele valorizou. Eu quero vender. É fácil vender? Não é a mesma coisa. Tá? Então, assim, é um mercado que pode te dar uma valorização, só que você não tem a mesma liquidez. Tá? A liquidez, aliás, é infinitamente menor, mas aí é o mercado financeiro. Aí você ganha mais porque o teu risco também é maior, o teu tempo. Enfim, eu vou voltar naquele selo de R$57 mil lá de trás. Esse seria talvez que já foi mais caro, assim? Não, você tem selo infinitamente. Tem selo, por exemplo, que já custou, você já ficou sabendo de alguma história que já custou quanto, assim? Você tem selo aí na casa dos milhões, você tem peça na casa dos milhões. Inclusive, você tem o selo mais raro do mundo, que é o Magenta, o Ancient Magenta, das Guianas, que só tem um no mundo. Então, ele foi leiloado. Onde é esse selo? Então, ele foi leiloado há uns 2 anos, eu não sei te falar hoje nas mãos de quem que está, e se é que foi divulgado o comprador. Mas é um selo, assim, não é um selo que você vai deixar num armário, ele é um selo que ele é investimento. Então, provavelmente, pode ser que um fundo de investimentos comprou esse selo para daqui 10 anos fazer um novo leilão e aí você vai ver o que ele valeu. Faturar o triplo, né? Talvez, de repente não, enfim. Então, o grande problema do selo, falando especificamente, é a liquidez, que não é tão alta assim. Tá? Moedas, por exemplo, você tem muito mais liquidez, porque a moeda ela é um metal. Então, vamos imaginar que o objeto de coleção moeda não esteja bom, você vende pelo valor do ouro, né? Da prata. Então, a liquidez da moeda ela é muito maior, o selo não. Né? E tem o risco. Agora, esse selo de 57 mil, já imaginou se o antigo comprador dele, o antigo dono dele, comprou ele por uns 5 mil, por exemplo? Olha que bom negócio que foi. Então, mas por que às vezes tem essa... Seria uma instabilidade, né? Hoje ele pode valer aqui, só que ao invés dele ir se valorizando para daqui 20 anos ele valer mais, ele pode valer isso. E eu volto naquilo que a gente começou a falar, que depende de quem quer comprar. Então, a procura, quem está disposto a pagar, né? Quanto está, né? Então, assim, é por isso que o tempo não é importante. Tá? É muito comum, como o meu nome acaba associado, né, a colecionismo por conta dos eventos e tudo mais, então é muito comum as pessoas me procurarem, às vezes até parente. Nossa, eu tenho uma moeda de 50 anos, ela vale alguma coisa?
Não por ter 50 anos, ela pode valer por outros motivos, não por 50 anos. O tempo não... É nada. Não entrega. Você falou, às vezes Não. algum objeto que é do ano passado... Vai valer mais. Então, assim, dentro disso, o tempo não vai fazer com que daqui 10 anos ela esteja 10 anos mais velha e vai valer mais. Não. Eu preciso que daqui 10 anos eu tenha mais colecionadores interessados naquele tipo de coleção. Ponto. Aí vai ter briga por aquela peça. E se não tiver, aí ela vai valer mais. Se não a tiver, você valorização. perdeu. É por isso, e aí essa é uma discussão, né? É que eu digo sempre, nós precisamos fazer colecionadores. Porque se daqui 10 anos ninguém colecionar selos... E como é que se faz colecionadores com os eventos, por exemplo? É uma das Tem formas. que despertar, na verdade. Sim. Só que, por outro lado, também a gente vem num momento e uma geração totalmente oposta, né, Márcio? A colecionar, não é? Então, é meio que vai se acabando, né? Porque mesmo que... Por exemplo, você deve incentivar a tua filha. Tento. Mas até nunca hoje eu nunca tive gostou. muito sucesso, não, mas eu tento. É Né? que a nossa geração, Ju, da nossa para trás, ainda era a geração do ter. Né? E que assim... Quanto era difícil ter as coisas. Quando a gente tinha, a gente valorizava absurdamente, né? Essa é uma geração que não valoriza o ter. Não. Então, para eles ter um carro, bobagem. A gente trabalhava que nem maluco para comprar o ter primeiro carro. Para eles, tem o Não, Uber. é melhor não ter, é muito custo. Exatamente, é isso. Então, essa geração valoriza a experiência, o vivenciar. Então, para eles, o selo... para que eu vou ficar guardando isso aqui? Bobagem, com isso aqui eu vou viajar, eu vou... Estão certos, errados? Não sei. É difícil você mensurar com réguas diferentes, né? Nossa régua é uma que a gente não vai conseguir se livrar dela da noite para o dia. Então, é um paradigma a ser quebrado. Conseguir colocar na cabeça dessa molecada aí. Vamos conseguir? Não sei. Ver se consegue manter essa tradição, né? É algo volto que a gente não pode perder. O colecionismo vai muito além do lado financeiro, isso é bacana. É um mercado que se movimenta, gera riqueza, gera empregos, enfim. Mas vai muito além. O colecionador, ele é um cara que faz um resgate histórico, ele pesquisa, ele guarda. Eu tenho aqui, ó, eu acabei não mostrando ela. Essa daqui... Vitor, eu vou tentar acertar aqui para você. Quer ver, ó? Deixa eu pôr mais pertinho, Ju. Vitor, ver se... Aqui, ó. Se vai dar foco. Não, eu ia falar, você volta na outra câmera. Eu ia socar o dedão aqui na frente, ó. Dá pra ver? Mais ou menos, ó. Mas essa é o quê? Então, essa é uma medalha de uma exposição regional de agricultura, artística e tudo mais que aconteceu em Ribeirão em 1901. Tá, o que isso tem de legal? Essa medalha é a primeira premiação de uma cerveja de Ribeirão Preto. 1901. 1901. Então, assim, hoje... Qual era a cerveja? Cerveja mulata da fábrica de Live e Bertoldi. De Quarto Bertoldi e Live. Ficava ali no comecinho da Capitão Salomão. Então, quer dizer, uma medalha que qualquer lugar pode não significar nada. Para Ribeirão... É o começo da história... Paulo Cervejeiro. É isso aí. É o começo da história de um ramo de negócio que faz hoje movimento para Ribeirão e que essa medalha só está aqui porque algum maluco lá atrás guardou, outros continuaram guardando. Você teve acesso? Como é que foi parar nas suas mãos essa medalha? Olha, isso apareceu num leilão, tá? Num leilão online. Não vou falar o quanto eu paguei. Você olhou e falou, opa, é de Ribeirão. O primeiro raciocínio foi esse. Eu fiquei quietinho para que não aparecesse outros concorrentes. Caiu um negócio que de repente você comprou por R$20, poderia valer 200, 2.000. Você pagou R$20? Um pouquinho mais que isso, mas não chegou a R$50. R$40. R$40. Eu paguei R$40 nessa medalha. Hoje, por 4.000, talvez eu não venda ela, porque o valor histórico dela é muito maior que isso. Exato. Então, é o resgate para Ribeirão. Ô, Márcio, e dos seus eventos de colecionadores, o que você lembra, assim, de uma história para a gente compartilhar com o público, assim, que você viu, de repente, de uma venda que foi, assim, muito legal, ou até mesmo uma compra, uma troca, assim, que você lembra que marcou, assim? Tem uma história bacana de um dos primeiros eventos, né, porque a gente fazia ainda na ACLE. Esse aqui é uma das fotos. Esse aí é o penúltimo.
Tá? Esse é o de 2019. Nós ficamos de 2019 a esse ano, né? Por conta da pandemia Isso, também, 4 né? anos Agora sem realizar por retornando. conta da pandemia. Olha como que é o movimento, Ju. Olha que coisa de maluco. Você parece um mercadão de peixe. E as Então, pessoas participam gratuitamente? sim, a entrada é gratuita, a entrada é Se eu quiser ir completamente lá e franca. levar umas coisinhas na mão. Vai ser muito bem-vindo, ainda te pago o café ainda, tá? Café é por minha conta no próximo, em 2024. É. Mas e aí, vamos pra história. Então, assim, teve, eu não lembro o ano agora, O que é isso aqui? São moedas? moedas, isso, Tipo, são catálogo. moedas. Faz um catálogo? Olha Esse é um só. expositor, né? E que você coloca. Que legal. Olha, essa foto, por exemplo, ó, essa aqui é o amigo que aparece do lado esquerdo, é de Minas Gerais. Aliás, essa Existe mesa em todos todos os de lugares. Minas, Mas nesse evento nós tivemos visitantes do Paraguai ao Amapá. Mentira. Eu Até de faço outros questão de ter um países. cadastro, né? Esse teve um da Argentina também. Mas voltando na história, porque assim, jornalista com jornalista a gente se Não, perde, né? A ixi, conversa Ó, vai só para longe. complementar, ó, tem que ter uma liquidação de saldos. Ó, Você viu? é oportunidade para você comprar algumas coisas, Cuidado, né? viu, Ju, pra também não comprar porcaria que depois vai ficar com você. Né? Então, mas né, num desses eventos, uma emissora de TV local foi lá fazer a matéria no primeiro dia do evento, e aquela pergunta básica, né? Qual que é a maior cédula que você tem aqui? Quanto vale a cédula mais cara e tal? E o comerciante mostrou uma cédula de 1 conto de réis. 1 conto de réis é 1 milhão de réis. Hoje seria mais ou menos equivalente aí, vai a 100 mil reais, 1 milhão de reais, enfim, alguma coisa do tipo. Era algo que na época era muito mais que a nota de 200 de hoje. Então não precisa nem falar que é uma cédula que praticamente não existiu. Só que o desenho dela era muito similar a uma nota de 200 réis, que tinha Dom Pedro no meio, e que é comum, tá? Ele mostrou essa cédula e falou que essa cédula custava 18 mil reais. Dia seguinte, o que apareceu de nota de 200, que não valia, vai mais que 10, 20 reais lá, e as pessoas querendo vender elas por 18 mil reais. Não, mas eu vi na televisão. E aí você ia explicar que não era aquilo, a pessoa ainda achava, né? Está tentando me enganar e tudo mais. Então criou o que a gente brinca até hoje da febre dos 18, que todo mundo achava que tinha uma cédula de 18 mil reais na mão. E os objetos inusitados que aparecem, né? Por exemplo? Aparece a âncora, já quiseram levar âncora lá à venda. Objetos de metal, aparece de tudo, coisa super comum. Teve uma história bacana também de uma moça que uma vez levou uma cédula que ela ganhou quando ela casou. E que o padrinho falou para ela que ia valer uma nota, aquilo lá que era para ela guardar e tal. Eu quero uma nota de R$1. Então, E ela assim, foi lá tentar vender. a gente até entende, Ju, que as pessoas não têm conhecimento. Em épocas de crise, é normal a gente querer achar o milagre, o salvador da pátria, uma forma de se ganhar fácil. Então, a gente entende. Mas o que as pessoas têm que saber é que, assim, se fosse fácil, se qualquer peça valesse uma fortuna... Como se você, quando você entra no Mercado Livre, parece, nossa, eu vou vender isso aqui, então, porque olha aqui. Quanto que as pessoas estão vendendo, então, né? Ó, você não estaria aí agora, porque você ia ter a fortuna do seu avô. Eu não estaria aqui também, porque eu ia ter minha fortuna. A gente estava agora no Caribe, enfim, em algum lugar. Então, assim, 99,9% dos casos são peças comuns, são peças que têm o seu valor histórico. Aliás, um outro ponto é, às vezes as pessoas me levam coleções para avaliar. Quanto você acha que isso vale? Eu deixei de falar. Você tem que começar a cobrar uma consultoria. Muitas vezes a gente já faz, porque senão... toma o teu tempo. Sim, exatamente. Sim. E eu já perdi, não vou dizer que eu perdi amizades, mas eu já tive amigos que passaram a me olhar de maneira diferente porque eu falava na época o valor. Então eu deixei de falar. Tá? Então eu não falo mais. Mas como assim? Você falava o valor do que aquela peça valor valia? Real daquilo. Aí não gostava? Ele achava, putz, esse cara tá querendo me enganar. E amigos, assim, de infância que acharam ruins. E tem N casos, estou falando de mim, mas tem N casos iguais. Então hoje, assim, quando alguém me procura, eu falo... Olha, quer uma dica? Dá de presente para um filho, para um neto, para um sobrinho, porque o valor sentimental e histórico dessa coleção é muito maior do que o valor monetário, financeiro. Então, assim, não jogue fora, mas não vende, porque de repente você vai se decepcionar. Você vai ouvir proposta, eu não vou nem te falar.
Mas você pode ouvir propostas que vai te deixar chateado. Então, pegue uma criança da tua família, um adolescente e dê de presente. O valor que você vai estar transmitindo em cultura, em conhecimento, para ele, nenhum valor, nenhum dinheiro do mundo vai pagar. Então, faça isso com a coleção. Aí, assim, eu evito a pessoa ficar brava comigo e tento trazer mais um novo colecionador. Porque esse é o normal, Ju. É a mesma coisa. Você tem uma joia na sua casa que tem um valor. Você não vai deixar... Você vai falar para alguém que aquilo tem um valor. Então, dificilmente uma coleção que o bisavô deixou para o avô, que deixou para o filho, vai ter algum valor, sendo que ele sem que se falou isso. Eu, em 30 anos aí de ver coleções, eu vi uma vez uma coleção que me chamou muita atenção. Essas, assim, que as pessoas te procuram, né, para saber. Aquela, assim, eu confesso que eu fiquei de boca aberta. Era um negócio maravilhoso. Era uma senhora, ela era neta, alguma coisa de umas pessoas históricas de Ribeirão, tá? Não vou falar aqui, né? Mas, e ela tinha todo, inclusive as cartas que eram trocadas pelo avô com ela. Nossa, era uma coleção de um valor histórico fantástico, inclusive. Mas, assim, na época ela achava que aquilo ali valia milhões. Valia um bom dinheiro, mas muito bom. Mas não o que ela imaginou os que 50 valesse. apartamentos que ela imaginou que valesse. Né? Mas eu acho que aí talvez o valor sentimental era muito maior, sim, né, Márcio? Sim. É isso. Você guardar com você as cartas que você... do seu avô, igual eu falei do meu, assim, brincando. Sim. Mas, cara, ele tem... E não é só isso. Eu lembro que o dia que eu fui olhar, eu fiquei umas 2 horas sentada com ele. E ele tinha um prazer, assim, naquele dia, em abrir os armários e me mostrar os envelopes. Olha porque eu tenho isso aqui. E ele começou a pegar coisas, por exemplo, ele mora em Guatapará. Guatapará e a sua história de Guatapará. Sim. Ele tem a história inteira de Guatapará. Ele tem cartas que ele recebeu do amigo dele lá do exterior, que chegou e não sei o que e tá lá. Ele me mostrou, ele tem fotos. Ele tem, assim, coisas que são valores que, assim, por exemplo, que eu talvez... se um dia vier a acontecer algo, mas eu não teria coragem, talvez, de me desfazer. O valor Sabe? emocional, Por né, lembrar Ju, é muito do maior, carinho dele. E talvez eu guarde tudo isso, daqui que eu vou guardar e eu vou deixar aqui. O valor emocional, isso não tem nada que pague. Tanto é que brincam, né? As lembranças, né? Eles brincam que se um dia você for num restaurante, num lugar muito legal, numa viagem, não refaça nunca mais aquele mesmo restaurante, que a experiência pode não ser igual. Por quê? Porque não vai ter brincadeiras à parte, claro que não é isso, mas assim, tem toda a emoção daquele dia. Então, o teu avô tem todas as emoções que vai lembrar a carta daquele amigo, daquela pessoa que mandou para ele, que vai muito além do envelope que está ali. Exatamente. Né? Vai muito além. Então, isso é maravilhoso. Mas agora eu fiquei curioso. Precisamos ir uma hora em Guatapará para conhecer essa coleção. Tira um dia para você olhar. Eu separo 2, pronto. Olhar tudo, porque tem coisa, hein, Márcio? Tem muita coisa. Fiquei curioso. Nós vamos combinar depois, na hora que acabar aqui o podcast, tá? Nós vamos combinar de visitar Guatapará. Até você trocar uma ideia com ele, de contar... Você entender os valores que tem ali, que tem muita coisa. Eu não tenho, por exemplo, na minha coleção, uma carta circulada de Guatapará. Então, eu já aproveito a viagem para ir até a agência do correio e fazer uma carta. Eu lembro que ele comentou que tinha carta de um amigo italiano que mandava. Ali deve ter muito da colônia japonesa, né? Bastante. Ali de Mumbuca. Os imigrantes, hein? Pensou? Ali até me parece, me perdoe se eu estiver falando bobagem, mas durante um período circulou uma moeda própria dentro da colônia. Tinha uma moeda própria. Isso está inclusive no livro do Fernando Moraes, né? Corações Sujos. Eu não me recordo, tem essa história de uma moeda vou procurar que circulou saber ali. disso aí. Mas eu não estou falando bobagem, se a cabeça não está me traindo, tem uma história assim. Vitor, a gente tem mais fotos do Márcio aí? Ou finalizamos já? Vamos passar mais um pouquinho, Márcio? Lá, o botão ali. Eu estou vendo aqui, ó, Vitor. Se eu não estou... Vamos lá. Aí, ó. Esse é aquele botão que eu te falei que está comigo até hoje. Que é da sua infância. É aquele que eu estava pintando naquela foto. Olha o que ele é hoje. Está vivo até hoje para comprovar que aquela foto é
É verdade. Que legal. Aí já passamos Isso lá. essa, né? Que é dessa daí. Olha só, viu? É o próprio botão. Eu não sou São Paulino, tá? É que na infância eu tinha um São Paulo por algum motivo. Olha só, o que que apareceu, Ju? O que que você me fala dessa foto? Como é que é aquele? Encontre o Onde está o Wally? Onde está o Wally? Vale para nós dois, tá? Deixa eu baixar você aí, Márcio. Gente, essa é a nossa turma de jornalismo e na época publicidade, né? Foi tirada logo nas primeiras Comunicação semanas, social. né? Da faculdade SCOC. E aliás, tem uma coisa aqui, vamos lá. 2002, né? Juliana era uma das poucas alunas que tinha uma máquina fotográfica reflex. Lembra disso? Você tirou uma foto nossa com o Carlos Nascimento. Tem até Lembro, hoje eu essa registrava foto. tudo. Os acontecimentos. Mas, gente, muito legal recordar. Gente, eu sou essa aqui, ó. Ah, tá lá na tela. Se alguém quiser achar, eu sou a de uma camiseta um amarelo clarinho, de alcinha sentada, logo no início aí da foto, no chão. Ó, Que morena. bacana. E o Márcio? Cadê você, Márcio? Ô, Ju, eu acho que eu tô aqui atrás, ó. Samuel Isso, ali. bem no meio, ali escondidinho, só aparece a minha cabeça ali. Só mesmo. 2 depois do Samuel. É. Samuel Prisco, é meu primo, tá? O Samuel. Samuel é meu primo. Tô sabendo agora. Samuel é meu primo. Os nossos avós eram irmãos. Que legal. Meu avô era irmão da avó dele. Nós somos primos de 2º grau. Ó, eu lembro que nessa época eu fiz negócios também. Olha, Visão Empreendedora, parte 4. Ó, eu lembro que eu revelei, porque tinha que revelar, Tudo era é verdade, filme. isso mesmo. Eu vendi as fotos, gente. Eu revelei um monte, mesmo. eu vendi a foto pra todo mundo. Ou seja, eu paguei essa foto aí. Hoje eu teria ela na internet, Ju. Então, Quero tá. meu dinheiro de volta, tá? Eu vou levar essa caneca pelo ganhei, dinheiro. Você viu? Ó? Que É maravilhoso. muito bom, né? Nossa, olha o que apareceu aí. Isso aí é a equipe Verdade de Na época jornalismo. do Wilson Tony. O primeiro é o Danilo. Olha ali do lado esquerdo o Danilo Scott. Meu Deus, eu não reconheci. Danilo Scott cabeludo. Olhando pela tela é o esquerdo mesmo, É. Vitor? Tá certo, né? Isso. Aí o Danilo Scott, Besquiza, Fabiano Nossa, Ribeiro, Fabiano. Zé Fernando. Zé Fernando é meu padrinho Zé de casamento. Fernando. Posso contar uma história Pode. rapidinha? Meu padrinho de casamento seria o Dr. Wilson Roveri, que foi um dos que me incentivaram no jornalismo e tudo mais. Fiz o convite para ele e ele veio, infelizmente, a falecer antes do casamento. Faltavam uns 3 meses para o meu casamento, ele veio a falecer. Então eu convidei o Tony, que foi, sem dúvida, um dos patrões mais fantásticos aí que eu tive. E também, por uma infelicidade, o Tony veio a ficar doente nesse período e faleceu. Eu estou rindo aqui, mas assim, imagina na época, né? Uhum. E aí eu fui chamar o Zé Fernando. O Zé Fernando da porta já soltou um palavrão. Quem conhece o Zé Fernando sabe, né? Já soltou um palavrão. Você nem vem. Você já matou 2. Eu não quero morrer. Eu estou muito novo para morrer. Mas aceitou ser o padrinho e está vivo até hoje. Está vivo até hoje. Homero Neto. Gente, o Homero sumiu. Homero é advogado hoje, né? O Homero é advogado. Abandonou? Sim, abandonou o jornalismo. Foi esperto. É advogado. Te garanto que está ganhando mais dinheiro que a gente. No jornalismo. O Luiz Fernando. O Luffy tá até hoje, né? O Juliano Marco, que a gente falou dele. A Ludmilla, eu e o Moraes Júnior. Equipe boa, saudade. Valiosa essa foto, hein, Márcio? Olha, é uma época muito boa. Essa época do jornalismo, né? Foi quando... Isso foi já no final do Clube Verdade, né? Mas só grandes amigos, além de grandes profissionais. Época que as equipes de reportagens eram enormes, né? Aquelas redações grandes que hoje você entra, tem 1, 2, né? Tão enxuta, né? A Verdade chegou a ter nessa época, contando todo o grupo, 180 funcionários. Meu Deus. Contando a produção, contando tinha TV, os eventos, muitas coisas, sim, né? Que sim, eles faziam. Época muito boa. Esse também é um dos nossos últimos encontros. O prefeito tradicionalmente faz a abertura do evento. Aí a gente tem autoridades, inclusive o vice-presidente da Federação Mundial de Filatelia, que é brasileiro, Reinaldo, aqui é o segundo. Legal.
Ah, essa é uma história bacana também, Jô. Ah, Jornalista não pode ser convidado para sério entrevista que que ele você fala teve um muito. autógrafo do Pelé? Ó, a história dessa camisa é fantástica. Isso aí é o seguinte, ela é uma reprodução da Atleta, camisa dos anos 60, que eu comprei em Santos. E Santos é uma cidade que eu gosto muito de Santos, tenho uma ligação muito forte com Santos. E todas as vezes que eu ia para Santos, eu andava com essa camisa embaixo do braço, porque eu tinha a esperança que iria encontrar o Pelé na rua. Aquelas coisas, né? Você acha que eu vou Quem encontrar o sabe? Pelé na Claro rua? é, por que não? Vou na Mas, padaria, o né? Pelé comprando Olha, pão ali. Pelé, você vem cá. Enfim. Imagina, nem sai na rua, E, tadinho, e né? eu A levava fama. essa camisa para tudo quanto é lado em Santos, na expectativa que um dia na balsa ia achar Sério? ele. Não, mas não achei, não. Mas contei essa história um dia para um amigo, tá? O Reinaldo, que eu acabei de mostrar aqui, que é da Federação de Filatelia. Ele falou, tá bom, essa camisa tá aí, dá ela para mim. Eu já olhei assim, você tá brincando. Não, calma, eu não conheço ele, mas um amigo, que também é meu amigo, só não sabia dessa relação, dividia o consultório com, ele é de Santos, tá? Com o médico da Dona Celeste. Falei, não, então me dá essa camisa que eu vou levar para ele e com certeza, quando a Dona Celeste voltar lá, ele vai entregar a camisa para ela. E assim foi feito. Olha só, Levou a camisa Márcio. e aí o motorista levou até o Pelé, já bem velho, então você vê que a assinatura ali já está trêmula e tudo É... mais. Então, tá Isso guardada faz no quantos escritório. anos? Foi Foi antes da pandemia. bem Tem uns 4 recente. anos, sim, sim. É. Mas eu andei muito tempo com essa camisa. Ia para Santos, a gente ia todo ano para Santos, até para eventos. E ela andava comigo A camisa tava escondido para lá. lá, para se o Pelé aparecesse na rua. Ah, vem cá, dá um autógrafo. Que legal. Ah, essa foto é legal. Aliás, se alguém tiver, olha só, se alguém tiver fichas igual essa, a Juliana vai deixar meu e-mail aqui embaixo, pode entrar em contato. Isso são fichas da cantina do Auxiliadora, Ju. Você coleciona? Não. Coleciono, vai, não, eu guardo. Eu um dia achei uma ficha dessa em casa. Pô, que legal, vou começar a procurar. E comecei a procurar, apareceram outras. Aí postei, alguns amigos tinham em casa. Ó, vem cá buscar, eu também, cá buscar, eu tenho mais uma, duas, enfim, eu já tenho quase umas 30. Tanto de papel como as medalhinhas, que eram as fichas usadas no Colégio Auxiliador, 50 onde eu estou. ali, cruzeiros, Cruzeiros, né? isso. Aí tem cruzados em cima, ó, Propaganda da 5 cruzados. Ribisilk, É ó. verdade, propaganda da Ribisilk. É verdade. E essas eram as fichas da cantina do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Olha isso. Adoro, isso é muito legal. Aí volta. Isso tem valor? Nenhum. Cara, não tem. Posso te falar? Eu Mas vejo eu isso aqui, amo passa um isso. filme na minha cabeça que eu É lembro isso. da minha É isso escola, aí. eu É com as isso. fichas, É pra isso. comprar o meu guaranazinho, o meu lanche na hora do recreio. Cara, É. incrível. Aí você vai lembrar daquela menina que você paquerava, da história para atormentar a irmã da cantina, né? É, Irmã, tem Coca-Cola? Tem. Então me dá uma Fanta Uva, faz favor. Aquelas brincadeiras de criança, enfim. molecada. É a história que vem junto com o raio da fichinha da escola. Ah, E aí a família, mas já patroa, faz né? tempo, né? Essa foi a primeira Nossa. exposição. Essa foi a Expo Finter, tá? Isso que está exposto aí atrás é a Selos Expo do Brasil Finter. Império lá. É. E aí a Rafaela vai Já ficar hoje brava tem comigo. 14, né? A sua filha também, né? A A sua Manuela, mulher, e a isso, Manuela, 14 As anos duas já. vão ficar bravas comigo. Acho que eu não vou deixar elas verem, não. Não Por vou dar o quê? link. Porque a foto antiga Ah, mas é delas, gostoso né? recordar, né? A Manuela com certeza vai ficar brava. Ah, bebezinha, que bonitinha. Hoje é minha companheirinha de Ai, muito jogo bom, de né? futebol. Como o Bernardo e a Sofia são os seus. Maravilha, que bom, João. Muito bom, Márcio. Legal. Adorei. E Gente, eu, então? entendi mais ainda desse mercado. E gostoso falar e conhecer um pouco mais desse seu lado colecionador, né? De curiosidades, assim. Muito bom. Ô, Ju, eu sabia que seria um bate-papo maravilhoso, porque eu te conheço, acompanho o seu trabalho, então assim, eu tinha certeza que seria muito gostoso estar aqui. Mas eu vou te confessar que eu estou saindo surpreso, viu? Porque foi muito melhor do que eu imaginava, muito mesmo. Ai, que bom, Foi é muito bom. bom estar com você. Muito bom, Tá? eu que agradeço. Obrigado pela sua participação, por
compartilhar com a gente um pouco mais desse universo de colecionadores, né? O que é real, o que não é, né? Acho que você tirou muitas dúvidas também. Que às vezes que eu tenho certeza que as pessoas falam, mas é isso, não é, né? Então assistindo, fala, nossa, e é gostoso, histórias que a gente se prende, né? Curiosidades e saber mais, enfim. Fica o convite já. Eu vou deixar meu e-mail, se puder. Pode tá? deixar, a gente passa o Instagram dele, né, Vitor? Bacana. Tá passando seu Instagram na tela também, legal. mas pode falar teu e-mail. É marciojavarone@gmail.com e as redes M Javarone. Então, qualquer dúvida que o pessoal tiver em relação a coleções, só chamar. Só chamar. E no próximo evento, ano que vem, a sua mesa já está reservada, já, tá? Já vou me organizando. Pegue notas de 200, oh, meu guarde. Deus, já foi embora minhas notas, já foram embora. O financeiro falou mais alto. Sempre falo, Ju, não tem jeito. Eu fiz as contas, falei, não, mas o dólar agora tá assim, se eu comprar, eu acho que ela vale mais do que ficar guardada. Ou se eu investir lá em CDI, vai valer mais a rentabilidade do que esperar ela se valorizar aqui fora. Mas obrigada mesmo, viu? E sucesso aí nas suas coleções, no evento. E é isso que você falou, não deixe que se perca, né? Todo esse movimento, né, que é de colecionadores, até porque a nova geração vem numa outra pegada e é importante manter, né? Então, eu gosto de falar, um mercado que ele movimenta não só os apaixonados por coleção, mas movimenta o mercado de economia, o financeiro, né? É a história que é o principal, né, de ter ali guardada, resgatada, né, lembrada. Simples, o hotel que nos recebeu, né, o Hotel Nacional Inn, recebeu pelo menos ali umas 50 pessoas que se hospedaram no hotel, que consumiram nos bares e restaurantes de Ribeirão. Pode ser pouco? Pode, mas movimenta, já ajuda. E o evento faz parte do calendário de Ribeirão. E também o que se vende, o que se compra, né? O nome da cidade que se leva, a propaganda que se faz... Enfim, isso exatamente. É muito bom. Obrigada, viu, Márcia? Eu que só tenho a te agradecer. Muito feliz de estar com você. Obrigada. Pessoal, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.